Oi, gente, bom dia. Espero que o final de semana de vocês tenha sido um final de semana de muita alegria e vamos começar mais uma semana de aula. Comecem aí pegando o caderno e colocando a data, tá? Hoje a gente vai começar um novo conteúdo, é um conteúdo de geometria, é o último capítulo do livro, é o último capítulo que nós iremos ver antes de encerrarmos o conteúdo para a nossa avaliação bimestral, tá? Então, coloquem aí a data de hoje, o nome do conteúdo é ponto, reta e plano. Como nós estamos fazendo uma simulação de uma aula em sala, eu estou sempre, quando eu vou organizar as aulas, eu penso em um jeito de aproximar mais o que seria que a gente fosse fazer em sala, para que não fique tão distante e vocês não fiquem com a mente tão dispersa, tá? Então, eu estou sempre optando usar como material principal o nosso livro. Então, peguem o livro, coloquem aí no capítulo de ponto, reta e plano. Quando está falando sobre ponto, ele fala assim, ó. Ao observarmos a marca de um toque de uma caneta no papel, temos a ideia de um ponto. Para representar melhor o que é um ponto, podemos compará-lo a uma caixa e suas dimensões. Diferentemente dela, o ponto não tem comprimento, largura ou altura, ou seja, não tem dimensões, ele é adimensional. Ele está dando um exemplo aí de uma caixa, eu vou colocar aqui um exemplo de uma caixa, para a gente ter Claro que é um exemplo sem régua, tá? Tá aí uma caixa. Uma caixa, ela é composta por 3 dimensões. Comprimento, altura e largura. 3 dimensões. Se eu tivesse uma figura plana, como um retângulo, eu teria 2 dimensões. Comprimento e altura. Mas quando a gente fala sobre pontos, o ponto ele é adimensional. Ou seja, não há dimensões. Ele é único, nem tem dimensão, nem tem profundidade. Às vezes, quando eu vou explicar o que é um ponto, aí eu gosto de usar como exemplo, é um exemplo para ilustrar, mas não é um exemplo geometricamente correto, tá? Por quê? Eu digo assim, imaginem um asfalto bem lisinho, uma rua. Imaginem uma rua com um asfalto bem lisinho, bem novinho. Isso aí seria a representação de um plano, é uma região plana, planificada. Aí imagina que no meio dessa rua aparece um buraco, como a gente vê muito por aí. Tem um buraco. Esse buraco, se olharmos ele à distância, a gente teria a ideia de um ponto. É uma região sobre o plano. Só que eu disse para vocês nesse instante que não seria uma representação geometricamente correta, porque um buraco tem profundidade. Não dá para juntar água nesse buraco? Se chover, esse buraco não vai ficar cheio d'água? Então, não seria um exemplo geometricamente correto, porque um ponto, geometricamente falando, ele é adimensional, ele não tem dimensão. Então, a gente representa um ponto apenas com Vejam o que eu acabei de fazer aqui, ó. Vou dar um círculozinho aqui, ó. Ó, um ponto, ó. Estão vendo que apareceu só um pontinho vermelho? Isso é um ponto. É uma região sobre uma superfície plana sem dimensão. Em geometria, existem algumas caracterizações importantes e a gente vai começar a vê-las hoje, tá? A primeira caracterização importante é a seguinte. Um ponto, ele é sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Tia, por que tu tá enfatizando que tem que ser do nosso alfabeto? É porque daqui a pouco a gente vai ver a ideia de plano e planos são representados por letras do alfabeto grego, tá certo? Então, olha só, um ponto é uma região adimensional que fica sobre o plano e esse ponto é sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Até aí ficou entendido? Se não entendeu, faz uma observação para a gente conversar depois em aula, tá? Aí ele continua no texto, ó. Usamos letras maiúsculas de nosso alfabeto para nomear pontos e assim poder representá-los geometricamente. Continuando. Ideia de reta. Antes de eu falar da ideia de reta, eu acho que essa ideia vocês conhecem ela intuitivamente. Porque se eu pedir para vocês olharem para a sala onde vocês estiverem sentados na casa de vocês agora e procurar representações de retas, vocês me conseguem dizer várias. Por exemplo, o ladinho da mesa onde você está sentado é uma representação de reta.
tá? A retinha ou a mesa, se a mesa for no formato retangular, ela é formada por 4 retas, ou pelo menos pela representação de 4 retas, tá? Se você observar sua geladeira, a geladeira é no formato de um paralelepípedo e é formado, se a gente pegar cada face da geladeira, é formado por retângulos. Um retângulo é formado por 4 retas. Logo, você também está vendo representações de retas, tá? Então, mas vamos continuando aqui a ideia, mostrando como é que o livro trabalha esse conceito. Diz assim, reta. Ao observarmos a linha do horizonte, temos a ideia de reta. A reta não tem espessura definida, tem apenas comprimento, e a sua verdadeira forma é limitada nos 2 sentidos. Ela é unidimensional. Nós já utilizamos hoje, na aula de hoje, 2 palavras que não faziam parte do vocabulário de vocês. A primeira foi a palavra adimensional. O que é que essa palavra... Eita, como a letra ficou feia, mas deu para entender. Adimensional. O que é que significa adimensional? Significa sem dimensão. Em português, é uma partícula que faz a negação da palavra. Então, dimensional está a ideia, a palavra de dimensão. Adimensional dá a ideia de não dimensão, ou seja, é algo sem dimensão. Já as retas são unidimensionais, tá? Eu quero que vocês utilizem, coloquem essas 2 novas palavras no vocabulário de vocês, tá? Adimensional, sem dimensão. Unidimensional, uma dimensão. A partículazinha uni é para falar de tá? Então, uma dimensão. Aí ele continua no texto, ó. Ela é unidimensional, ou seja, tem apenas uma dimensão. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para as 3 representações que tem de reta aqui. Olha só. A reta, a gente só consegue fazer uma representação finita dela, tá? O que é uma coisa finita? É uma coisa que tem início e tem fim. Isso é uma coisa finita. As retas, elas são sempre representadas por letras minúsculas. Estão vendo aqui, ó? Tzinho minúsculo, S minúsculo e R minúsculo. Além dessa característica, o que é que eu gostaria que vocês observassem? Observem que aí eu vou falar a reta e quero que vocês esqueçam a parte da aula como um todo e foquem só na reta que eu estiver falando, tá? Eu quero que vocês foquem única e exclusivamente na reta R. Tá focado aí na reta R? Beleza. Olha só o que é que acontece com a reta R. A reta R, eu vou apagar aqui, tá, gente? Se tem alguma coisa que vocês gostariam de anotar, anotem agora para que não fique tão cheio de informações a página, tá certo? Eu vou apagar para vocês focarem no que eu tô pedindo. Deram pausa, apagaram? Beleza. Olha só. A reta R, ela está aqui representada e tem uma setinha aqui e uma setinha aqui. O que é que isso representa geometricamente falando? Representa que essa reta está crescendo infinitamente para os 2 lados. Isso é o que caracteriza essas 2 setinhas. É dizer que ela está crescendo, que essa reta é uma reta infinita, está crescendo infinitamente para os 2 lados, para as 2 direções. Tia, mas essa reta T aqui, ela não está com as setinhas. Tem algum problema? Tem não. Por isso que o livro colocou a reta nessas representações aí, para vocês verificarem que o que tem que estar com o conceito de infinidade é na cabeça de vocês. Viu a palavra reta? Sabe que é uma representação infinita, mas a representação geométrica pode vir com a setinha de um lado e do outro, ou pode vir sem nada. O que é que não pode faltar? É a letrinha minúscula dizendo o nome dessa reta. Reta T, reta S ou reta R. Tá certo? Alguma dúvida com relação a isso? Não, né? Eu vou apagar para eu falar sobre outra coisa. Ó, essa reta aqui, reta vertical. Uma reta vertical é uma reta que está no sentido vertical. Ela está em pé, tá?
Essa reta aqui é a reta horizontal. A reta horizontal é a que está no sentido do horizonte, ela está deitada. E essa última reta aqui é uma reta inclinada, ela está na diagonal, pode ser para um lado ou para o outro, beleza? Vertical, horizontal e inclinada. Aí ele colocou aqui, ó, a reta é representada conforme as figuras ao lado, usando sempre letras minúsculas do nosso alfabeto para nomear as retas. Então, pode ser qualquer letra. Se eu quiser fazer uma reta e colocar aqui que essa reta vai ser chamada de reta I, não tem problema nenhum, desde que a reta seja minúscula, porque letra maiúscula é para falar sobre pontos, certo? Continuando. E o último conceito a ser estudado hoje é o conceito de plano. Eu esqueci de mencionar para vocês qual era a página do livro. Eu disse qual era o capítulo, que é o último capítulo, mas esqueci de enfatizar a página. Então, o conteúdo começa na página 66, tá, gente? Caso vocês estejam acompanhando, além de olhar a aula, queiram fazer as anotações também no livro, tá? Plano. O plano se estende infinitamente em todas as direções, ele não tem fronteiras. Então, o que a gente faz no livro, no caderno, na prova, no trabalho ou na aula, na lousa, é fazer uma representação finita. Porque como o plano é infinito, ele se estende infinitamente para todas as direções, não teria condições de explicar para vocês que a gente não tem como fazer um desenho infinito, concorda? Então, a gente faz representações finitas. E o que é o plano? Fácil demais. Visualizem aí o livro que vocês estão com ele em mãos. A capa do livro é uma região plana. É uma região que a superfície dela é toda retinha. A mesa onde está apoiado o computador, onde está apoiado o celular, é uma região plana. A tela do seu celular, região plana. E todo o que a gente estudou, ponto e reta, são representados sobre essa região plana, que é sobre o plano, tá? Aí ele colocou aqui as setinhas, ó, para caracterizar que está crescendo em todas as direções, tá certo? Por ser ilimitado, é possível desenhar, é impossível desenhar completamente o plano, o que eu acabei de falar para vocês. Por isso, apenas uma parte deles é reproduzida no papel. Só uma representação finita para ficar entendido geometricamente. E ele pode ser representado assim, ele colocou aí um paralelogramo, e pintou a superfície para mostrar que está falando de uma superfície em específico. E colocou uma letrinha aqui, ó. Vou fazer a ampliação dela. Uma letrinha assim. Aqui é o alfa, tá? Os planos, eles são caracterizados por letras do alfabeto grego. Esse alfabeto grego, ele está na página 68, lá no finalzinho da página, caso vocês tenham a curiosidade de verificar, tá certo? Então, hoje aprendemos o que é ponto, região adimensional, representada por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aprendemos o que é reta, região unidimensional, representado por letras minúsculas do nosso alfabeto. E plano, é uma região infinita, mas que a gente representa uma parte representada no papel e sempre representado, sempre mostrado através de letras do alfabeto grego, tá certo? Vamos fazer uma questão aqui para ver se vocês conseguiram entender tudo o que eu acabei de falar. Eu não tinha passado, obviamente, tendo em vista que essa é a primeira vez que eu estou explicando o conteúdo para vocês. Então, eu estou fazendo um exemplo, aplicando conhecimento aí da página 69. Em todos os vídeos, sempre que a gente falar de uma questão, é interessante interessante não. Vocês precisam fazer a transcrição do que a gente está fazendo no vídeo e no livro. Porque quando for dar o visto no livro, vocês não vão poder dizer que está no vídeo, né? Todas as respostas devem estar em anexo ou no caderno ou no livro, tá certo? Então, olha só, primeira pergunta, não faz parte da questão ainda. Analisem aí as retas que estão representadas e alguém, por favor, manda uma energia bem alta, bem positiva, me dizendo quantas retas estão sendo representadas nessa figura. Quantas retas tem aí? Beleza, ouvi a resposta daqui. Tem 4 retas, certo? Eu não tenho como fazer com a régua, é só uma representação, tá certo? Uma reta, 2 retas, 3 retas, 4 retas, beleza?
Outra pergunta. Quais são as retas que estão no sentido horizontal? Acabei de falar para vocês o que é uma reta horizontal. É a reta que está no sentido do horizonte. Quais são as retas que estão no sentido horizontal aí? Muito bem. Reta R e reta S, beleza? Gente, novamente, eu não estou usando régua porque não dá para fazer isso aqui. Se eu estivesse mostrando isso no quadro, vocês com certeza estariam prestigiando e verificando as construções com os instrumentos, que eu ainda vou ter a oportunidade de apresentar para vocês, tá certo? Todos os instrumentos que eu pedi que vocês estivessem com eles em mãos na lista de materiais, tá certo? Quais são as duas retas que estão no sentido diagonal aí? Elas não estão no sentido vertical, porque vertical tem que estar exatamente em pé. Então, diagonal, reta T e reta V. Agora, vamos para a questão. A questão diz assim, considerando os pontos indicados na figura, responda às questões. Letra A. Quais são os pontos que pertencem à reta R? Então, localiza a reta R e olha quais são os... Esquece da figura como um todo, tá? Olha apenas para a reta R. Quais são os pontos que fazem parte da reta R? Vejam se vocês concordam com esse ponto aqui e com esse ponto aqui, ó. Concordam? Então, os pontos P e Q. Lembrando que essa letra tem que estar maiúscula, tá? Então, letra P e letra Q, os pontos P e Q. E agora, na letra B, tá perguntando assim, o ponto O, ele pertence às retas R e S. Ele tá querendo saber se esse pontinho aqui, ó, vou trocar a cor. Ele tá querendo saber se esse pontinho aqui, ó, se pertence à reta S e se pertence à reta T. Esse ponto aqui faz parte da reta R ou da reta S e T? Espero que vocês consigam perceber que não. Que o ponto O, ele faz parte apenas da reta S, tá certo? Olha só, o ponto O, ele está somente em cima dessa retinha verde. Retinha não, né? Dessa representação verde que eu coloquei para vocês aí. Quais são os pontos que fazem parte da reta S? Ponto M e ponto O, tá? Mas como na questão aqui ele está querendo saber quem é que faz parte da reta S e T, o ponto O não faz parte das duas retas ao mesmo tempo. Então, não faz parte. Pertence apenas à reta V ou à reta S. Letra C. O ponto M pertence às retas S e T. Eu vou apagar aqui, gente, para não ficar muita informação, tá? Ele tá querendo saber assim, ó. O ponto M. Vamos localizar o ponto M aqui. Ele tá aqui, desculpa. Ele tá aqui, ó. Ó o ponto M bem aqui, ó. Ó o pontinho M aqui. A questão quer saber se ele faz parte das retas S e T. Vamos lá. Reta S, reta T. Ele faz parte da reta ST? Sim, faz parte. Perfeito. Então, sim, ele faz parte das retas S e T. E por último, na letra D, pergunta assim. Quais são os pontos que pertencem à reta R e S ao mesmo tempo? Vamos olhar quais são os pontos que pertencem à reta R e S ao mesmo tempo. Vamos lá. Reta R, deixa eu trocar vou trocar a cor, tá? Para ficar mais visível. Essas questões de geometria é muito importante que as cores estejam em destaque. Então, vou olhar aqui para a reta R e vou olhar para a reta S. Quais são os pontos que pertencem a essas duas retas ao mesmo tempo? Esse ponto o quê? Faz parte das duas retas? Não, né, gente? Esse ponto M faz parte das duas retas? Não, né? Mas e esse ponto P aqui? Faz parte das duas retas? Reta R e reta S? Eita, eu assinalei errado aqui, ó. Essa reta que eu assinalei na diagonal aqui, ela não é a reta R, ela é a reta S. Vamos lá. Reta R. Ah, caramba. Reta R
Eu não tinha percebido, ó. Eu estava assinalando que essa reta na vertical era a reta S, mas na verdade ela é a reta T, percebe? Foi legal porque aí vocês verificaram junto comigo. Então, vamos lá. Reta S e reta T. Esses dois pontos, quais os pontos fazem parte das duas retas ao mesmo tempo? Vocês conseguem perceber quais são esses pontos? Perfeito, nenhum ponto. Então, nenhum ponto. Como eu apaguei sem querer, eu vou deixar as respostas aqui, tá? Ponto que a gente já tinha feito, mas aí eu não tinha... Eu apaguei sem querer. É pra não ter que voltar tudo. Aí vocês dão pausa e fazem a conclusão aí, tá certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho, tá, gente? Beijinho, beijinho. Agenda, resolver as páginas 69 a 71. Qualquer dúvida a gente vai tirando no PV ou na nossa aula à distância, tá certo? Tchau, tchau.